Então, minhas irmãs e meus irmãos, paz e bem. O que te faltas? Na nossa vida, nós somos saciados por Deus. Deus nos dá dons, Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá graças. Mas fica aquela pergunta inconsistente. O que te faltas? E olhando para Jesus Cristo, olhando para o nosso seguimento de Jesus Cristo, para o nosso discipulado, possamos assim pensar, o que realmente está faltando na nossa vida, o que realmente é necessidade para nós. O Evangelho que nós temos proposto para hoje diz assim: depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do mar, onde tinham comido os pães depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que o enviou. Jesus Cristo, ele nos preenche completamente. A multiplicação dos pães foi um fato extraordinário na vida de Jesus, na vida dos discípulos. Saciar a fome de 5.000 homens, de mulheres e crianças, além desses 5.000 homens, foi algo extraordinário, em que Jesus exercita a partilha entre os seus seguidores. Dai vós mesmo de comer. E aquilo dali marcou muito a vida das pessoas. E eles foram atrás de Jesus Cristo, porque viram aquilo. Ele pode saciar a nossa fome de pão. E Jesus, constatando isso, diz para eles: vocês me procuraram porque eu saciei a fome de vocês, porque eu multipliquei os pães. Buscai, antes de tudo, o alimento imperecível, aquilo que não se acaba. E esse alimento é Jesus Cristo, que se dá por nós, que se oferece por nós. Ele é o pão vivo descido do céu. E quem come dele nunca mais vai ter fome. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com os bens materiais, com o que ter, com o que comer. E Jesus nos chama a atenção para isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, já dizia Jesus em outra passagem. Então, buscar este alimento imperecível, buscar Jesus, deixar que Ele preencha a nossa vida, deixar que Ele tome conta da nossa vida, deixar que Ele direcione a nossa vida, deixar que Ele vá nos mostrando o rumo para onde nós devemos seguir. Ele é o nosso tudo. São Paulo dizia, já conhecendo Jesus Cristo e a força da sua ressurreição, Ele é tudo em mim e eu nele sou tudo. Então, porque Ele nos preenche completamente, Ele sacia todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios. Então, abramos o nosso coração, deixemos que Jesus entre em nós, deixemos que Ele direcione a nossa vida, deixemos que Ele nos mostre sempre o caminho pelo qual nós devemos seguir, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, É Ele que nos leva até Deus. Então, sigamos este caminho e deixemos que Ele vá nos mostrando, como devemos seguir os seus passos, como devemos estar com Ele
pelo caminho. Então que Ele, nesta caminhada que nós empreendemos com Ele, esteja sempre ao nosso lado, nos mostrando por onde nós devemos seguir. E Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.